Bom dia, eu sou aluna da Uniaselv, de Tramandaí, do oitavo semestre, e hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho de, sobre o estágio que eu fiz. Então, eu tinha escolhido um tema, mas eu tive que ir para a escola, então, para poder fazer em campo, e quando eu cheguei na escola, eu estava observando as turmas, como eu estava lá, eu tinha que fazer em uma turma só, mas como eu já estava na escola, eu quis acompanhar o professor Edson, que foi o que ficou comigo durante o estágio, durante aqueles 10 dias que eu fiquei na escola. Então eu resolvi conhecer todas as turmas que ele era professor e dava aula. Então, como eu fui vendo ali a capacidade deles, vendo como eles se comportavam, e mais ou menos ali o que o professor estava trabalhando com eles, eu resolvi trocar o assunto, então eu escolhi grupos sociais. Que, no caso, eu separei um textinho, né, que eu dei para eles, que eu vou ler aqui o textinho. Grupos sociais. Uma tendência natural do ser humano é de procurar uma identificação em alguém ou em alguma coisa. Quando uma pessoa se identifica com outra e passa a estabelecer um vínculo social com ela, ocorre uma associação humana. Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Podemos definir que grupo social é uma forma básica de associação humana que se considera como um todo com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação entre seus participantes. Um grupo de pessoas que só apresenta uma serialidade entre si, como em uma fila de cinema, por exemplo, não pode ser considerado um grupo social, visto que essas pessoas não interagem entre si. Então eu levei esse textinho que explicava mais ou menos ali um resumo do que seria grupos sociais, expliquei para eles que na mente deles, grupo social uma seria só aqueles grupos que levam comida, que ajudam pessoas e tudo mais. Não, o grupo social é um grupo também entre amigos, que fazem festas, que fazem jantas, que tem um convívio. Então, daí, levando esse textinho para eles, eu fiz essas perguntinhas aqui, ó. Tem o textinho e as perguntas. Você se sente parte de algum grupo? 2. Se sim, de qual? 3. O que define a identidade deste grupo? Expliquei para eles, tiveram um pouquinho de dificuldade também, né, de responder a terceira pergunta ali, no caso, o que define a identidade. Então, eu expliquei para eles qual era a característica do grupo, o que eles faziam, o que eles gostavam de fazer, esse tipo de coisa. E o que me deixou mais surpresa foi, na minha época, quando eu estudava, faz 10 anos que eu saí da escola, né? Era somente história que tinha na... Hoje o professor de história, ele dá a história da arte, ele dá história aplicada ao turismo, entre outros ali agora é separado entre, tem história da arte, história aplicada ao turismo e mais algumas ali que agora eu não tô me recordando, mas sim, mudou muita coisa. E eu tive o prazer de ter como a pessoa ali que ficou comigo, o professor de história, ele foi meu professor, desde sempre ele foi meu professor, ele foi uma inspiração para mim. E foi muito bom esse estágio, eu gostei muito. E todo mundo me pergunta se eu se eu pretendo me formar e trabalhar dentro dessa área. Sim, eu respondo para todo mundo que sim. Ainda mais agora que eu fiz o estágio presencial, porque os outros foram modo pandemia. Eu respondo que sim, porque eu adorei, gostei muito. Claro que tem alunos que não estão ali pela obrigação, não querem fazer as atividades, mas tem outros que são maravilhosos, que respeitam, que estão ali para aprender. E então é isso. Estou apresentando meu trabalho. E é isso, sou muito grata por tudo.
Tá sendo bem legal fazer essa faculdade, bem show mesmo. Conheci pessoas na faculdade que são especiais, tenho contato com elas. Muito bom, experiência muito show mesmo. Então é isso.